Valendo! Efésios capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa mais gostosa. O qual nos abençoou. Coisa mais gostosa é falar de Deus. Eu fico encantado de poder falar e ter gente que ouve. Isso é impressionante. São poucas pessoas, mas é pessoa fiel. É gente que quer receber de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, usa hoje o Dani para falar. Vamos lá. Que hoje eu sei que vai ter um monte de perguntas, mas vamos tentar que vai dar certo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para que aqui já tem a primeira pérola no verso 3. Quando a Bíblia fala alguma promessa, alguma profecia ou alguma bênção, você tem que ver para quem ela está dizendo. Vou te dar um exemplo. Em Atos 16, se eu não me engano, verso 32, as pessoas usam aquele texto que diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eles usam esse texto para profetizar que você, se você crer, será salvo tu e a tua casa. Deixa eu agora desanimar a tua vida para tirar essa promessa de você. Isso não é verdade. Você pode ficar triste comigo, mas não é uma garantia de que se você crer, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque aquela promessa de Paulo e Silas foi para o carcereiro. Falou: você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu ouço aquele texto e eu recebo por fé de que a minha família inteira vai crer, mas não existe uma garantia de Deus que todos vão crer. Tá entendendo? Então a gente tem que ler a promessa e ver para quem ela foi feita. Aqui Paulo está falando que Jesus Cristo abençoou todas as bênçãos nas regiões celestiais. Para quem? Se você voltar lá para o verso 1, ele fala aos santos de Éfeso. Aos santos, ou seja, aos separados. Então essa sim é uma promessa para a gente, porque essa promessa foi feita para uma igreja, foi feita para um monte de gente, foi feita para os santos. Então eu posso crer na minha vida, com certeza, que Deus vai me abençoar com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Já está pegando a ideia, né? Então quando você for ler uma Bíblia, não pegue o texto fora do contexto. Não leia um versículo só. Você tem que pegar pelo menos um capítulo inteiro antes e um capítulo inteiro depois. Pelo menos, para você entender para quem está falando. O rapaz está perguntando, o Fernando está perguntando qual é o capítulo. Está no título, amado. Está lá, capítulo 1, verso 3, 4, 5. Está no título. Então você já tem que entender quando que Deus promete para você e quando não é para você. Aqui sim é para você. Pode receber essa bênção, que essa bênção é na sua vida. Não é porque eu estou falando, é porque Jesus está falando. Ele fala assim, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Gente, espiritual vem do grego, a palavra grega, pneumáticos. Olha só, parece aquele seu aparelho de encher pneu do seu carro. E o princípio é o mesmo. Porque o Espírito de Deus ele é conhecido no Novo Testamento como o pneumos, aquele que vem no ar, aquele sopro, o sopro de Deus. Mas o Espírito de Deus é uma pessoa, tá? Não caiam na idiotice de algumas seitas religiosas que dizem que o Espírito Santo é um poder de Deus. Mentira! O Espírito Santo é a presença de Deus, é uma pessoa. Jesus Cristo fala em João 14 assim, gente, hoje é estudo bíblico, hoje eu vou ficar citando texto atrás de texto, e vai anotando. Ele fala que, João 14, ele fala: eu não vos deixarei sozinhos, voltarei para ficar com vocês, eu vos enviarei um Consolador. Esse Consolador Jesus envia para que Ele esteja presente. Quando Ele fala para Ele estar presente, é porque o Espírito Santo é alguém. O Espírito Santo é Deus. Você vê, por exemplo, quando Ananias e Safira mentem para Pedro. Pedro fala: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para Deus. E um pouco antes ele fala: vocês tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa. Quando ele fala aqui, todas as bênçãos nas regiões espirituais, todas as bênçãos nas regiões pneumáticos, que é no grego, ele está falando de bênçãos invisíveis. Bênçãos que vêm como se fosse o vento, bênçãos que vêm como se fosse o ar. São bênçãos que você não vai ver necessariamente.
A Bíblia, ela não garante que você será uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Isso ela não garante. Ela não garante que você terá o carrão do ano. Não garante, esquece isso. Deixa eu aproveitar e pedir para você, curte e compartilha. Eu não gosto de pedir, mas eu tenho que falar, porque senão o povo esquece. Eles ficam presos aí assistindo, graças a Deus, isso é sinal de que a palavra tá boa, e esquece de curtir, compartilhar, coraçãozinho. Eu amo coraçãozinho que parece Dia dos Namorados, mas fala o que você quiser. Se você não tá gostando, põe que você não tá gostando também, não tem problema, eu tento ajudar. Mas a questão é que ele garante algumas coisas e a Bíblia não garante outras. Um carro importado, não garante. Que você vai ter um casamento, não garante. Mas que o seu casamento pode ser feliz em Jesus, isso ele garante. Ah, que você vai ter filhos, não garante. Mas que se você ensinar essas crianças no caminho que se deve andar, elas não se desviarão dele, isso ela garante. Para de cobrar de Deus o que ele nunca prometeu. Isso é importante você conhecer a Bíblia. Porque quando você conhece a Bíblia, você sabe o que você pode clamar e o que você não pode clamar. Eu não posso clamar a Deus que me dê um carro importado. Eu posso até orar por isso sim, mas eu não posso exigir dele, porque ele nunca prometeu. Agora, a palavra de Deus me garante que eu sempre vou ter comida e roupa. Isso eu posso cobrar, entre aspas. Não é cobrar, mas é clamar a Deus. E ele, como ele prometeu, ele é fiel a cumprir. Estão acompanhando? Deixa eu só abrir aqui, gente, o meu celular, porque misteriosamente toda vez o vídeo trava os comentários aí e eu não consigo ver o que a galera tá falando, velho. Aqui, pronto, no celular o comentário é ao vivo. Benção. Continuando, então ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais. Agora a pergunta é, Dani, o que é uma bênção espiritual? Eu anotei as bênçãos espirituais do próprio texto de Efésios. Quando você continuar lendo, ele vai falar 7 bênçãos espirituais. 7 garantias que ele dá para todos os que creem. Todos. Nem todos os que creem terão o mesmo ministério. Esquece. O meu ministério às vezes é pregar na internet, ou às vezes nem é esse o ministério que Deus tem para mim, Ele está me preparando para outro, não sei. O seu ministério às vezes é orar por alguém no hospital, o seu ministério às vezes é pregar para mendigo na rua, o seu ministério às vezes é de consolo, é de intercessão. Eu não sei como que Deus vai te usar, mas cada um tem um ministério. Isso eu não posso querer ter o igual do outro, eu já falei isso várias vezes. Mas as bênçãos espirituais são iguais para todas as pessoas. Quais são as bênçãos espirituais que o livro de Efésios promete? Primeira bênção espiritual está no verso 4. Ele promete que Deus nos elegeu. Se você crê no Senhor Jesus, se você tem o nome escrito no livro da vida, a primeira das 7 bênçãos espirituais é que ele te elegeu sim. A gente vai falar mais disso mais pra frente. Segunda bênção espiritual, está no verso 5. Ele diz que ele nos predestinou. Então se você crê no Senhor Jesus, se você está assistindo e crê de verdade no Senhor Jesus, é porque você foi um eleito e um predestinado. São 2 bênçãos espirituais. Terceira bênção espiritual, Jesus ele garante que se você crer no nome dele e nascer de novo, você se torna agradável ao Pai. Olha aí! Queridos, entenda uma coisa. Você não se torna agradável a Deus quando você faz alguma coisa, pois isso seria meritocracia, e Deus não trabalha com meritocracia. Você se torna agradável ao Pai quando você crê de todo o coração em Jesus Cristo, e a partir daí Ele te usará como Ele quiser. Isso não é calvinismo? Não, filho, eu não sou calvinista, muito pelo contrário, eu não gosto do calvinismo. Mas eu vou te falar o que a Bíblia fala. Não interessa se eu não sou arminiano também. Não, eu não me preocupo muito com isso. Vamos porque a Bíblia diz, a terceira bênção é que ele nos torna agradáveis em Jesus Cristo. Ou seja, está no verso 6. Se você crê em Jesus, você é uma pessoa agradável a Deus. Não é porque você prega, ou você dizima, ou você oferta, ou qualquer coisa do tipo, que você se torna agradável a Deus. Não. Você é agradável a Deus porque Jesus Cristo mora em você. Fim. Isso é a coisa mais linda do mundo. Eu vou te dar um exemplo para você entender sobre isso que eu estou falando. O ao vivo hoje vai ficar longo. Misericórdia, mas vamos para cima. Se eu chegar numa escola para estudar e o professor chegar para mim e falar assim, escuta, se você tirar menos do que 7, você será reprovado. Eu vou ficar tenso para tirar pelo menos 7. Tá entendendo? Eu não vou me preocupar em
estudar para aprender, eu vou querer tirar 7 para ser aprovado. Agora imagina que aquele professor chegue para mim e fale: olha, você já está aprovado, eu já vou te dar nota 10 nos 4 bimestres, agora senta aí que eu quero te ensinar a matéria. Tá entendendo? Jesus Cristo, quando ele fala que você é agradável, você não tem mais aquela pressão de ter que desempenhar para agradar a Deus. Ele já te ama, ele já se agrada de você. Então, por saber que você é amado, aí então você consegue viver uma vida cristã sem pressão. Tá entendendo? Essa é a terceira bênção espiritual. Quarta bênção espiritual, ele nos redimiu pelo sangue. Tá no verso 7. O que quer dizer redimir, Dani? Quer dizer que alguém pagou uma conta que eu não tinha dinheiro. Quando alguém vai lá e vê que eu estou devendo, e essa pessoa paga a conta em meu lugar, essa pessoa me redimiu da conta. Ela me redimiu do meu débito. Ela me redimiu de uma responsabilidade. Quando o sangue de Jesus é derramado pela humanidade, e eu creio que eu estava incluso ali, o sangue de Jesus paga a minha conta de pecado. Porque eu pequei. E de acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é morte. Ou seja, se eu pequei, eu tenho que morrer. Mas uma vez que Jesus derramou o sangue dele e pagou o meu pecado, ele redimiu a minha conta. Tá acompanhando? Tá acompanhando? Tá acompanhando? Quinta bênção espiritual, ele nos revela os seus mistérios. Ei, pensa comigo. Se ninguém tivesse chegado para você e te explicado que Jesus Cristo é o Senhor, ou pregado a palavra de Deus, você não creria. É impossível para um ser humano sentar, olhar para o céu e falar: nossa, será que existe um Deus? Será que ele enviou o seu filho para morrer em meu lugar? É impossível, porque isso é um mistério. Para que você creia, é necessário que primeiro tenha sido revelada essa pregação. E graças a Deus, se você hoje ouve a palavra de Deus e crê, é porque alguém pregou para você, é porque alguém explicou para você o Evangelho e o Espírito Santo entrou no seu coração e fez morada. Então, a quinta bênção espiritual é que Deus te revelou os seus mistérios. Sexta bênção espiritual está no verso 13, que ele nos selou com o Espírito Santo de Deus. Isso é profundo, eu queria falar tão mais sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o causador da fé. A fé que eu tenho em mim hoje, ela não é um fruto meu. Eu não consigo ter fé por mim mesmo. Eu não consigo sentar, fazer força e ter fé. Se eu sentar e ficar fazendo força, eu vou soltar um pum, mas não vai sair fé de mim, porque não tem fé. Vai sair o fede de mim, né? Mas não vai sair a fé de mim. Por quê? A fé é um dom de Deus. Efésios 2:8, a gente vai ver isso mais pra frente. E se a fé é um dom de Deus, significa que quanto mais Deus eu tenho em mim, mais fé eu tenho. Significa que quanto mais eu sou selado com o Espírito Santo de Deus, mais eu vou exercer a vida abundante que Ele me promete em João 10:10. Então, se você está se sentindo triste, se você está se sentindo sem fé, se você está se sentindo desanimado, é porque tem pouco Espírito Santo em você. Você está pouco com o Espírito Santo de Deus. E o sinal de que somos selados é o sinal de que quando nós morrermos, nós temos, aleluia, nós temos uma morada eterna. Você lembra quando o anjo da morte passa pelo Egito e ele começa a passar pelas casas e ele sente o cheiro de sangue? Quando ele sente o cheiro de sangue, vai pegando esse mistério. Quando você pega, ele sente o cheiro de sangue, ele não olha quem está dentro da casa, mas ele sabe que ali tem um filho de Deus e ele não toca naquele. O anjo da morte não pega aquele que tem o sangue na porta. Isso é o selo do Espírito Santo, porque quando a morte chegar e passar, ela não vai olhar quem eu sou, ela não vai olhar o que eu fiz, ela não vai olhar como é que eu caminhei, ela vai olhar se o sangue do Senhor está na minha vida. Se o sangue do Senhor estiver na minha vida e eu for selado com o Espírito Santo, eu tenho vida eterna. Então a sexta bênção espiritual que ele te dá é o selo do Espírito Santo, que você é dele. Satanás, para mexer com ele, tem que mexer primeiro com... Para mexer com você, tem que mexer primeiro com o Espírito Santo de Deus. E ele não é louco de fazer isso. Está acompanhando? E a última bênção espiritual está no verso 14. É a nossa herança. E a nossa herança é o céu.
O céu é um lindo lugar, cheio de graça e paz. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar. Gente, eu amo as músicas que falam de céu. Vocês conhecem uma que fala assim? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou morar. Eu vou pro céu, com Cristo vou morar no lindo céu. A última bênção espiritual e a mais bonita de todas é a nossa herança, que é o nosso lugar com Deus. As 7 bênçãos espirituais que Deus tem para você: Ele te elegeu, Ele te predestinou, Ele te tornou agradável a Ele, Ele te redimiu pelo sangue, Ele te revelou os seus mistérios, Ele te selou com o Espírito Santo de Deus e Ele te reservou uma herança. Eu já podia parar aqui, já podia desligar esse vídeo, já é o bastante para eu glorificar o meu Senhor, mas tem mais. Vamos para o verso 4. Vou ler o 3 de novo, beleza? Beleza? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para sermos filhos adotados por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a bondade da sua vontade. Pega aqui agora. Os 2 pontos aqui desse verso são: Jesus Cristo nos elegeu e nos predestinou. O que isso quer dizer? Eu quero que você preste muita atenção agora. Primeiro, que existe uma grande massa de pessoas que creem que Deus realmente elegeu as pessoas para serem salvas. Essas pessoas, principalmente os irmãos calvinistas, deixa eu dar um pause no vídeo. Isso não envolve salvação. A pessoa crer como um calvinista ou não crer como um calvinista não envolve a salvação dela, tá? Tanto o irmão que é calvinista quanto o que é arminiano, se eles andarem em santidade, os dois serão salvos, mesmo pensando absolutamente o oposto. Tá entendendo? Esse assunto sobre eleição e predestinação, o modo como você pensa, se você anda em santidade, não importa. Tá bom? Só isso para deixar claro, porque existe uma guerrinha querendo provar quem é o correto e é uma besteira. Porque a gente devia perder mais tempo pregando evangelho. O que é calvinista, gente? Existe um ramo na igreja, principalmente a presbiteriana, que crê que nos ensinos de João Calvino. Já existem outras igrejas, aí já não tem uma placa que denomina mesmo o arminiano, que já crê no Jacob Arminius. Tanto João Calvino como Jacob Arminius eram 2 teólogos famosos, já morreram faz muito tempo. Eles tinham umas linhas de raciocínio que várias pessoas seguem, tanto um quanto o outro, mas os 2 são pessoas de Deus, os 2 são de Jesus Cristo. São pessoas que os calvinistas pensam como o João Calvino e os arminianos como o Jacó Armínio. Não interessa, eu quero falar sobre o assunto predestinação. Pesquisa mais na internet, você vai ver. Cada um tem uma linha de raciocínio, mas não se prenda muito a isso, tá? Leia a Bíblia e deixa o Espírito Santo revelar para você, beleza? Respirando, vamos lá. O que a maioria dos calvinistas então creem? Principalmente os irmãos da igreja presbiteriana. Eles creem que Deus, antes de você nascer, Ele já decidiu, Deus escolheu se você vai para o céu ou para o inferno. Ele já selecionou se você é uma pessoa salva ou não. Ele já predestinou, ou seja, antes de você nascer, Ele já te deu o destino. Se você nasce predestinado ao inferno, você nunca vai buscar Deus. Você nunca vai querer. Se você já nasceu predestinado para o céu, independente de para onde você vá, Deus vai te buscar. Isso é o que alguns irmãos creem como predestinação. Eu, Dani, respeito
com todo o meu coração esse tipo de pessoa, mas eu não creio assim. Eu não consigo entender que Deus, ele, antes de você nascer, ele seleciona se você é céu ou inferno. Os irmãos calvinistas dirão: Dani, Deus não seleciona céu ou inferno, pois de acordo com Romanos 3, todos vão para o inferno. Isso é verdade. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória, todos cometeram algum pecado. E aí, desses que já estão pecados, Deus escolhe um ou outro para ser salvo. Por que eu não creio nisso? Dani, eu não creio nisso porque eu não consigo entender um Deus que faça acepção de pessoas. Eu não consigo. Gente, presta atenção, esse vídeo não é um debate teológico. A minha intenção não é debater teologia. Eu quero dar o meu estudo de Efésios 2 conforme o que Deus me revelou. Se ele me revelar, eu estou falando que ele me revelou, não é o que alguém me convenceu, é o que eu li, orei, li de novo, orei mais um pouco, li de novo, orei mais um pouco, daí eu fui ler mais uma vez e fui orar outra vez e foi o que Deus me deu entendimento. Se um dia Deus me revelar que eu estou errado, eu vou fazer um vídeo retratando. Eu não tenho problema igual defender time, eu serei corintiano para sempre, ou serei palmeirense para sempre. Não. Se um dia me provarem que esse lado é o correto, é lógico que eu vou crer. Eu quero crer na verdade. Eu entendo que Deus, ele sabe que todos vão para o inferno, claro, mas o desejo dele é que todos se salvem. Quer ver? Abre comigo 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, lá no verso 4, ele fala assim, 3, fala assim: pois é agradável de Deus, diante do nosso Deus Salvador, 4, que deseja que todos os homens se salvem e venham a conhecer a verdade. Deus deseja que todos os homens se salvem e venham conhecer a verdade. Se Deus deseja que todos os homens se salvem e venham a conhecer a verdade, ele deveria então eleger todo mundo. Já que a salvação depende de uma eleição de Deus, e ele deseja que todos se salvem, logo ele deveria eleger todo mundo. Oi, bem, tudo bem? A paz. Não consigo te ajudar porque estou gravando, perdão aí. Volta. Então por que eu não creio que Deus predestina pessoas desse sentido? Porque se ele fosse predestinar quem ele quer salvar, ele deveria salvar todo mundo. Pois se ele salva um e não salva outro, se torna acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Continuando. Pera só um pouquinho. Se o Deus que o calvinista ensina salva aqueles que ele predestina, logo eles salvam aqueles que ele gostaria de salvar. Mas se a palavra diz que ele deseja que todos se salvem, logo era para ele ter elegido todos. Então eu não consigo entender assim. Então como que eu, Dani, entendo? Vou te explicar. Primeiro, para Deus não pode ter antes e depois. Não tem como ter antes e depois para Deus, porque no Salmo 90, por exemplo, diz que ele é Deus de eternidade a eternidade. Deus, ele não tem antes e depois. Para Deus é tudo uma coisa só. Então não tem como ele escolher antes, porque para ele não tem antes. Por que então a Bíblia fala, vou te dar um exemplo, Apocalipse 13, no verso 8, fala que Deus, ele mandou Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que morreu desde antes da fundação do mundo. Peraí, lá vale porque ele falou antes da fundação do mundo? Não, mas é porque ele deu um ponto de base, ele falou, a fundação do mundo. A fundação do mundo aconteceu no momento. Então, antes da fundação do mundo, ele já chamou a Jesus como o Cordeiro que seria morto. Então Jesus Cristo foi o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Nesse sentido, vale o antes, porque teve ali um ponto de marcação de tempo, fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele selecionou Jesus como o Cordeiro de Deus que morreria por nós. Jesus Cristo não foi uma solução pós o pecado. Não, Jesus Cristo ele foi uma solução já dada até antes do pecado acontecer. Tá acompanhando? Outra coisa que você então vai ter que entender. Dani, então se Deus ele não escolhe quem vai ser salvo, como funciona o livre-arbítrio? Então eu posso escolher ser salvo? Não, vou te explicar como é que funciona. Livre-arbítrio parte do pressuposto, entenda bem o que eu vou falar, parte do pressuposto que eu tenho a opção de escolher pecar ou não. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Vou dar um exemplo para vocês. Efésios capítulo 2, verso 1. Fala que o ser humano está morto nos delitos e pecados.
Se eu estou morto dos meus delitos e pecados, eu não tenho opção de escolher pela vida, porque eu estou morto. João 8, eu anotei, 8,34, Jesus fala assim, que aqueles que pecam constantemente, aqueles que vivem no pecado, são escravos do pecado. O ser humano, então, a carne, que nasce da carne, ela é predestinada a não ter livre-arbítrio. Isso sim, Dani, que difícil de entender. Entenda bem, uma pessoa que não, a Dani engordou. Que bom que você falou, Edné, eu não tinha percebido, sabia? Caramba, ainda bem que você falou, agora eu vou começar a fazer dieta, porque realmente eu não tinha percebido que eu engordei. Lógico que eu percebi, por isso que eu estou indo na academia todo dia agora. O livre-arbítrio para uma pessoa que não conhece Jesus é uma mentira. Porque a pessoa que não conhece Jesus ainda, ela é escrava da carne, ela é escrava do pecado, ela é, entre aspas, obrigada a fazer as vontades da carne, porque ela não conhece a opção de não pecar. É impossível para um homem carnal, natural, é impossível para esse homem natural, o que ainda não é espiritual, é impossível para ele não pecar, porque ele é escravo daquilo, ele é daquilo, ele nasceu daquilo, ele vive daquilo. Agora, Mateus capítulo 13, ele fala sobre uma parábola do semeador que vem jogando as sementes, e essas sementes, elas vão caindo no coração e vão brotando. Em algumas pessoas brotam, em outras não, depende se a pessoa recebe ou não. Se a pessoa recebe a palavra de Deus, para ela nasce um novo caminho. Esse novo caminho é o caminho da opção da bênção. Eu hoje recebi a palavra de Deus. Hoje eu tenho um segundo caminho que foi aberto na minha vida através da pregação do Evangelho. Tem o caminho da velha criatura, que é o caminho da carne, e tem o caminho da nova criatura, que é o caminho da obediência para Deus. Eu posso escolher. Quando eu tenho a opção de andar com Deus ou desobedecer, só é possível se eu ouvir a palavra de Deus. Essa pessoa que ouviu a palavra de Deus, ela pode escolher andar no caminho de Deus ou não. Aí sim eu passo a ter o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma consequência de quem recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque aí sim você pode escolher andar com Deus ou não. Tá entendendo? Voltando aqui pro texto. Como que eu entendo, então, eu, Dani, entendo uma pessoa ser eleita ou predestinada? O próprio texto já está falando aqui. Ele fala assim no verso 4. Pois Deus nos elegeu nele. Jesus Cristo nos elegeu nele. Essa palavra nele muda tudo no meu entendimento. Porque Jesus Cristo fala que eu sou eleito quando eu estou nele. Eu sou predestinado quando eu estou nele. Ou seja, Jesus é o predestinado. Jesus é o eleito. Ele foi aquele alvo de todas as promessas. Você quer dar uma prova disso? Abre comigo Gálatas, um livro antes de Efésios, capítulo 3, lá no verso 16. Fala assim: as promessas de Deus foram feitas para Abraão e o seu descendente. As escrituras não dizem descendentes como dizendo de muitos, mas um só, seu descendente, Cristo. Todas as promessas de salvação, todas as promessas de bênção das regiões espirituais em Cristo Jesus, pois Ele nos elegeu nele. Você está vendo que todas as promessas, tanto de salvação, quanto de bênção, quanto de remissão, quanto de perdão, elas estão atreladas a Jesus. Nós fomos predestinados nele, nós fomos eleitos nele, nós recebemos as bênçãos espirituais das regiões espirituais nele. Então toda a bênção e toda a salvação, ela parte do pressuposto de que nós recebemos por estar, vou arrumar o português, recebemos porque nós estamos em Cristo. Porque Ele é o eleito, é assim que eu, Dani, entendo. Quando a Bíblia fala que nós fomos predestinados em Cristo Jesus, é porque Cristo Jesus é o predestinado, e a partir do momento em que eu morro na cruz, velha criatura, e nasço uma nova criatura,
cheia do Espírito Santo de Deus, eu passo a ser um com Cristo. E a partir do momento que eu passo a ser um com Cristo, eu passo a ser predestinado como Ele é. Eu passo a ser eleito como Ele é. Eu passo a receber as bênçãos que Ele também recebe. Então eu não sou um predestinado porque Jesus me escolheu. Não creio assim. Eu creio que eu sou um predestinado porque Deus escolheu a Jesus e eu sou um com Ele. E sendo um com Ele, eu passo a colher das bênçãos dEle. Eu passo a ser um predestinado porque Jesus é predestinado. E se eu sou um com Jesus, assim como Ele é, assim eu sou também. Certo? Essa é meu entendimento de predestinação. É de que Jesus é o predestinado e a partir do momento que eu sou um com Ele, eu me torno um predestinado também. Agora, o que eu tenho que falar para terminar esse ao vivo, porque eu falei rápido, porque eu não quero que fique muito longo mesmo. Duas responsabilidades que tanto uma pessoa que crê na predestinação, como eu falei, ou uma pessoa que crê na predestinação como um calvinista, isso não interessa. Nós temos 3 responsabilidades. Eu falei 2, eu errei. São 3. Primeira, você tem que viver em santidade. Não interessa se você crê que você é predestinado ou não entende que você diz que Jesus Cristo é predestinado. Não interessa. O que interessa é que você tem que andar em santidade. Mas eu sou eleito, posso viver como eu quiser, que um dia o Senhor me resgata. Você é um idiota se você pensar assim. Você não está entendendo o que é obediência, você não está entendendo o que é andar de como Jesus andou. Se você crê que você é um eleito, graças a Deus, ande como um eleito. Se você crê que Jesus te predestinou, graças a Deus, ande como um predestinado, ou seja, em santidade. Segundo ponto, o fato de você crer de um jeito ou de outro não te exime, não te redime, não te retira a responsabilidade de pregar o Evangelho. Eu já ouvi um irmão calvinista falar isso, de que já que Deus selecionou quem vai ser salvo ou não, logo eu não preciso pregar. Isso é um pensamento idiota também, porque afinal de contas a salvação vem por Jesus Cristo, o Espírito Santo também vem por Jesus Cristo, mas as pessoas recebem o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Então, sim, Deus escolheu usar a igreja como meio para salvar as pessoas. Através da igreja, o Espírito Santo chega nas pessoas e as pessoas creem. Então, se você crê, tanto de um jeito quanto de outro, isso não retira a sua responsabilidade de pregar. Você tem que falar o Evangelho. E a terceira responsabilidade que você não tem é de buscar conhecer o seu Senhor cada dia mais. Não é só porque você se sente um eleito, sou um eleito, então eu não preciso ter responsabilidade de buscar o meu Senhor. Precisa sim, amado. Não é só porque você se sente um eleito e um predestinado que isso não vai te dar a responsabilidade de conhecer o seu Senhor cada dia mais. Ainda mais porque quanto mais você conhece ao seu Deus, mais o fruto do Espírito brota no seu coração. E quanto mais fruto do Espírito eu tenho no meu coração, mais a minha vida é de qualidade. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa resolvida. Não me interessa o que os outros falam, não me interessa o jeito que me tratam, me interessa que Jesus Cristo habita em mim e eu sou uma pessoa que vive feliz. É uma besteira. Já que sou predestinado, não preciso mais buscar Deus, vou ficar eu e Jesus na minha casa mesmo, não vou me relacionar com ninguém, não vou ter nenhuma boa obra, não estou nem aí, que pensamento tolo. Se eu fui chamado por Jesus Cristo, se eu realmente creio que eu sou eleito, então eu vou andar como Ele merece que eu ande, eu vou andar de forma digna do meu chamado. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Creio que vocês entenderam o que é a predestinação, o que é a eleição e o que é as bênçãos nas regiões espirituais. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver, manda no meu inbox. Se alguém tiver algum comentário, manda no meu inbox. Eu sei que tinha muito mais para falar sobre isso, tá? Eu sei que tinha muito mais. Uma boa pergunta. Dani, mas a Bíblia fala que Jesus nos escolheu, querido. Todos os que creram foram escolhidos por Jesus. Só que aí que tá, Jesus escolheu o mundo, mas nem todo mundo crê. Eu vou te dar um exemplo. Jesus Cristo, ele quer salvar o mundo. Prova disso está lá, por exemplo, Mateus 23. Quando Jesus chega diante de Jerusalém, ele chora, e ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, oh Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta um pintinho, mas vocês não quiseram. Vocês apedrejam todos os
profetas que eu te envio, vocês matam todo mundo que eu te envio, vocês não quiseram ser salvos. Outro exemplo, Atos capítulo 7, quando Estevão ele está orando, ele fala assim: homens de dura cerviz, até quando vocês vão resistir à voz do Espírito? Ou seja, você vê que tanto esses homens de dura serviço quanto Jerusalém, Jesus queria salvar e o Espírito queria alcançar aquelas pessoas. Ou seja, eles foram escolhidos por Deus. Jesus quis salvar eles, mas eles não quiseram. Eles resistiram, eles rejeitaram. Do mesmo jeito você que está me ouvindo. O fato de você estar ouvindo a palavra de Deus hoje é sinal claro que Jesus te ama e que Ele quer te escolher. Ele escolheu você para ouvir. Tem agora 170 pessoas ouvindo. O mundo tem 6 bilhões. Você faz parte desses 170 de 7 bilhões de pessoas, para mais que o mundo tem. Deus escolheu você para ouvir essa palavra. Agora você pode pegar essa palavra e enfiar no seu coração ou enfiar no ouvido para sair no outro. É uma escolha sua. Então Jesus Cristo ele escolheu. Mas o fato de Jesus Cristo escolher não quer dizer que a pessoa seja salva. Mas sim, todas as pessoas que foram salvas, sim, foram escolhidas por Deus. Porque se Deus não tivesse escolhido, elas não teriam ouvido a palavra de Deus. Tá entendendo? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Eu sou Daniel Saad, eu amo vocês de verdade. A minha esposa é maravilhosa, eu amo ela.